Então, a minha atuação para isso é que dentro da minha atuação como advogado, eu comecei a ver na prática, no dia a dia, o quanto a política de drogas ela é equivocada no Brasil. Eu conheci isso na prática. Eu, como a maioria daqui, sempre tive também uma visão de que a repressão às drogas, a polícia tratando de usuário de droga e combatendo as drogas era o melhor caminho. Até perceber que não. E eu explico por que não é. Hoje nós temos no Brasil o tráfico de drogas como uma das maiores, se não a maior, causa de prisão. Ou seja, nossas prisões elas estão formadas em grande número, algumas delas em sua metade, às vezes até maior, mais do que isso, por pessoas presas em razão do tráfico de drogas. Hoje a violência que nós estamos enfrentando em Alagoas, que é o estado onde mais pessoas são assassinadas no Brasil, a grande maioria dessas mortes, elas ocorrem em razão do tráfico de drogas. Vejam bem, essas mortes não ocorrem por uso de drogas. Estas mortes estão ocorrendo em razão do tráfico de drogas, ou seja, em razão de uma política que ela se mostrou na prática uma tragédia, muito maior do que a própria tragédia que as drogas podem trazer à sociedade. Eu concordo em muitos argumentos. Droga, seja ela lícita ou ilícita, a droga sempre vai trazer mal à sociedade em algum momento. Mas o que eu percebi na prática é que essa política, ela criou um mal, um monstro muito maior do que as drogas poderiam trazer, que é o monstro do tráfico de drogas. Então eu queria perguntar aos dois profissionais de saúde, até fazendo uma saudação especial, meu amigo Paulo Firmino, grande psicólogo profissional da área, doutor Urano, que eu tive a oportunidade de ver em outra palestra, pessoas que têm conhecimento no assunto, que a minha pergunta era no sentido de que, na visão médica e na visão do psicólogo, qual é a melhor política de tratamento? É o tratamento da repressão policial, ou seja, tratar o usuário como bandido, fazer como vimos aqui na foto do slide do Dr. Urano, um cidadão de uma forma bem degradante, em farrapos, com uma planta na mão. Tratar o usuário daquela forma, algemado com a planta. Eu fiquei até me perguntando, o que será que ele vai fazer com aquela planta? Ele vai matar alguém com aquela planta? Qual é o melhor caminho a seguir? O caminho médico, com instituições do Estado investindo em tratamento de saúde, ou o Estado continuar com essa política repressora anti-drogas? Muito obrigado. Eu vou tentar responder a pergunta dele em dois segmentos bem distintos. Inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês que essa questão da violência, principalmente a violência no estado de Alagoas, o grande culpado, ou seja, o grande vilão dessa história, se tem chamado que são as drogas, dizendo que a droga é a grande culpada de toda essa situação que estamos vivendo no estado de Alagoas. Isso não é uma verdade, até porque nós sabemos que vivemos num estado que poderia ser o estado mais rico da Federação Brasileira. Temos um estado pequeno, uma área de sertão pequena, um estado agriculturável com praias de água doce e água salgada. No entanto, nós vivemos um desnível social dos mais perversos que possam existir. E está aí exatamente a questão da violência nesse estado. Pessoas sem oportunidades de vida, pessoas sem cultura, sem estudo, sem amor próprio, famílias totalmente desestruturadas, vamos dizer assim, desassistidas. E aí a droga então é o culpado dessa situação toda. Isso não é uma verdade, certo? Bem, é essa visão que eu tenho da colocação dele. Agora, no segundo momento da resposta, é que precisamos, repensar a forma da abordagem do usuário de drogas e da comercialização, que aí está inserido a questão do traficante. Nós tivemos a grata surpresa de ontem fazer uma reunião com o juiz Adamastor Cirino, onde inicia-se no estado de Alagoas um núcleo que vai cuidar dos pacientes, das pessoas que estão sendo processadas por serem usuários de droga ou por terem cometido delitos com
relacionamento com as drogas, para que uma equipe multidisciplinar, certo? Compareça a esse núcleo e essa pessoa então seja estudada por diversos profissionais, para que então ela tenha um segmento posterior de vida. Nós sabemos que clausurar, colocar na cadeia essas pessoas, não é a forma correta de nós agirmos, certo? Então esse núcleo possivelmente vai trazer benefícios para a sociedade. Isso é uma experiência que está sendo feita em Portugal e é uma experiência que também está sendo feita na Suécia. A Suécia, ela está apostando que na próxima década não terá mais nenhum tipo de dependência química em seu país. Então vamos colocar e adaptar isso para a nossa realidade, para que tenhamos então uma assertividade no agir com essa problemática. Bom, a experiência que eu tenho mostra que nesses 8 anos de atuação que eu tenho, a lei se tornou muito mais benevolente em 8 anos, principalmente frente ao usuário de maconha. 8 anos para cá, existe uma benevolência muito grande, até mesmo na abordagem, na atuação, na ideia de eu percebo isso, eu sinto isso. Eu posso até estar equivocado, mas eu sinto isso. O dependente químico hoje se faz um debate sobre isso. Há 5 anos atrás era taxado de maconheiro, os caras com maconheiro. Não é isso que a gente está discutindo, não é um termo pejorativo. Eu acho que a lei, os processos policiais em si ainda, porque já é da velha guarda, posso assim dizer, mas ainda traz o preconceito propriamente dito do próprio uso. Hoje a nossa cultura tem de entender a criança e o adolescente enquanto sujeito. Então, hoje, a melhor forma de pensar a dependência química como solução, não acredito nem que esteja na força, na brutalidade, na repressão, e nem penso também que é o próprio tratamento em si. Eu acho que a maior forma de educar é pensar na prevenção. E a gente fica perguntando, quantas políticas de prevenção a gente tem no estado de Alagoas? Eu conheço o próprio núcleo e a própria Secretaria da Paz. E trabalhos com o PROED. Então são pessoas com parceria com clínicos que vão na escola no sentido de educar, de informar, de tentar entender esse mundo da dinâmica do jovem, e não é chegar lá e dizer, a droga faz mal, a droga é ruim. Não, hoje existe uma política que de fato torna muito mais claro esse uso. Mas a ideia principal é o desenvolvimento sadio do sujeito, quanto à perspectiva saudável de vida, enquanto seu pertencimento, enquanto sujeito, enquanto personalidade. Então, uma personalidade frágil, uma baixa autoestima, é o que afirma a grande chance de se tornar dependente. Esse é o que a gente mais pensa, o que a gente mais vê. Quando a gente trata alguém de dependência química, pouco se fala sobre dependência química de fato. Fala-se nessa construção histórica dessa criação do sujeito, dessa personalidade. E tudo que está acarretado, e tudo que levou e o faz continuar nesse uso de droga. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Tadeu, sou magistrado aqui no Estado de Alagoas há 23 anos. Como alguém que, como ser humano, foi viciado não em maconha, mas em cigarro, por um bom tempo. E como magistrado? Porque tive a grata experiência de atuar no âmbito criminal e por um período curto, embora intenso, vivido na execução penal, tratando exatamente da questão prisional penitenciária. Acho que uma coisa faltou aqui, está faltando, talvez seja esse ponto que eu quero colocar. Porque veja, nenhum de nós ingressa no mundo das drogas, seja em qual você escolha experimentar e ingressar, no álcool, no cigarro, na maconha, na cocaína, etc. Tal. Não é um processo assim de experimentar e naquele mesmo momento você já tem uma empatia e a partir daí passa a ser dependente. Não é assim. O meu depoimento aqui é um depoimento pessoal. De quem? Dependente do cigarro, não tinha. Por várias oportunidades tentei me livrar disso, com apoio médico não consegui. E aí passei por uma experiência, uma longa caminhada dentro de um processo terapêutico para entender por que eu busquei o cigarro, entendeu?
E um processo longo, é um investimento muito alto, porque a pergunta é: ninguém ingressa no mundo da droga à toa. Se você for pesquisar todos aqueles adolescentes que iniciaram no mundo das drogas, seja para qual foi, tem uma questão de má formação emocional. É o vazio na pessoa, é a solidão que nos leva para a droga. E nós não vamos conseguir combater e modificar isso com políticas públicas do ponto de vista difuso, porque a pessoa precisa ser primeiro acolhida no peito, se não teve na infância. Então essa má formação é que vai estourar lá na frente com o uso de drogas, seja qual for. Seja qual for. O que não pode é essa política de repressão, né, fazer com que, como o próprio direito penal já o é, rigorosamente seletivo, já sabemos quem são aqueles que vão para as cadeias em função da participação no mundo das drogas. E aí surge o direito penal como a solução para prender, encarcerar e jogar no presídio. Não, não funciona não. O direito penal é falido. Já nasce falido, porque não se cuida do ser humano. E essa política tem que ser individual. A descriminalização não vai provocar essa demanda, né, para o uso da maconha. Não vai mudar, vai minimizar exatamente esses efeitos perversos que é essa proibição.